Graça e paz. Um prazer, uma alegria estar aqui novamente com os irmãos, revendo a igreja, conhecendo gente nova, da família da fé. Agradeço muito o convite que o pastor Anderson me fez, já no primeiro semestre, para acertarmos a agenda, os detalhes. E trago um abraço especial também da igreja de Bragança, da minha família que não pôde vir. Nessa noite de celebração da Santa Ceia, da Nova Aliança, eu convido os irmãos para lermos o texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. No livro A Divina Comédia, do escritor italiano Dante, um pecador percorre a terra, o purgatório, o céu, se encontrando com amigos e debatendo vários assuntos. A ética, o bem, o mal, são temas comuns nesse poema do século XIV. Você já leu A Divina Comédia? Este livro reflete uma teologia distorcida do século XIV, porque, à luz das Escrituras Sagradas, nós sabemos que não existe purgatório. Na época de Matatias, ou Zedequias, rei da nação de Judá, o profeta Jeremias pregou o capítulo 31, sobre a incansável bondade de Deus em resgatar as pessoas das suas maluquices, cabeçadas, das suas loucuras, desumanidades. O versículo 34 desse texto já lido é a base dessa mensagem. A segunda parte do versículo 34 diz: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a base dessa mensagem de hoje à noite. O tema é a divina amnésia.
a divina amnésia. Qual é o tipo da divina amnésia, da amnésia de Deus? O primeiro ponto dessa mensagem é o tipo incurável. A amnésia de Deus é incurável. A amnésia é a perda da memória parcial ou total, temporária ou permanente. Você já sofreu algum tipo de amnésia? Muitos são os transtornos das pessoas que sofrem algum tipo de amnésia. Há muitos filmes que retratam a amnésia. Por exemplo, Para Sempre Alice. Antes de dormir. Um outro filme, Como se Fosse a Primeira Vez. Há pessoas que recuperam parcialmente a memória. A cura total pode acontecer, pode ser real em alguns casos. Há pessoas que conseguem se recuperar integralmente da memória perdida, da amnésia. Mas que fique bem claro que a amnésia de Deus é somente em relação aos nossos pecados. Deus não sofre de amnésia em relação ao nosso clamor. Deus não sofre de amnésia em relação à nossa intercessão, à nossa oração, à nossa súplica. Deus não sofre de amnésia em relação ao nosso sofrimento, em relação à nossa angústia, à nossa tribulação. Deus não perde a sua memória em relação ao nosso culto, ao nosso louvor, ao nosso serviço uns para com os outros. Alguém pode dizer: como pode Deus ser onisciente, conhecer todas as coisas, saber de todas as coisas e sofrer de amnésia e perder a memória? Um Deus esquecido não é um Deus. A amnésia de Deus, falar da amnésia de Deus, falar do esquecimento de Deus, da perda da memória de Deus, é uma linguagem figurada. E significa que Deus não leva mais em conta nenhum dos nossos pecados após a morte de Cristo. Que Deus se compromete em perdoar totalmente e para sempre todos os nossos pecados. Que Deus não fica remoendo as nossas ofensas de eternidade em eternidade. Que Deus apaga da sua memória toda a nossa culpa. É nesse sentido que nós tratamos da amnésia de Deus, da perda da memória de Deus, do esquecimento de Deus, que é incurável, graças a Deus. Verso 34, finalzinho, já lido, mas ainda frisado, diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. A divina amnésia é incurável, graças a Deus. Mas qual a razão da divina amnésia, do esquecimento de Deus para com os nossos pecados? A razão é a nova aliança de Deus. Versículo 31 e 32. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. A razão da divina amnésia é a nova aliança de Deus, firmada com o seu povo. Deus estabeleceu várias alianças com a humanidade e a criação. Aliança com Noé, Gênesis capítulo 9,
depois do dilúvio, não somente com Noé e a sua descendência, mas também com toda a criação. A carta aos Hebreus trata muito bem da transição da velha aliança para a nova aliança. Tanto a antiga aliança quanto a nova aliança estão baseadas na graça de Deus. A velha aliança foi oficializada por Moisés, repleta de leis, cerimônias, rituais, sacrifícios, tudo apontando para Cristo. A carta aos Hebreus diz que a antiga aliança era sombra da nova aliança. A nova aliança foi oficializada por Jesus na instituição da Santa Ceia. Portanto, a carta aos Hebreus é significativa e não podemos deixar de ler, de meditar, de estudar essa carta. A antiga aliança foi firmada pelo sangue de animais. Êxodo capítulo 24, verso 8. Êxodo 24, verso 8. A nova aliança é superior, porque foi firmada pelo sangue do Filho de Deus, pelo sangue de Jesus. Mateus capítulo 26, verso 28. Marcos capítulo 14, verso 28. Lucas capítulo 22, verso 20. É o momento em que Jesus instituiu a Santa Ceia. E tomando do sangue e o consagrando, disse: este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a vossa remissão. Por isso, a nova aliança está baseada no amor imensurável de Deus. Irmãos, irmãs, como mensurar o amor de Deus por nós? Como medir o amor de Deus por nós? Não tem como medirmos. Se Deus se lembrasse dos nossos pecados após a morte de Cristo, Ele seria injusto, porque Cristo já pagou e apagou para sempre todos os nossos pecados pelo seu sangue. Por isso Deus não pode mais se lembrar da nossa culpa, Deus não pode mais se lembrar dos nossos pecados, porque Cristo derramou o seu precioso sangue para nos purificar, para nos justificar, para nos santificar diante de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva confiante na morte expiatória, vicária, substitutiva de Cristo. Nós não podemos celebrar a nova aliança no espírito da velha aliança. Muitas vezes nós somos tentados a participar da mesa do Senhor Jesus, a comer o pão e beber o cálice no espírito da velha aliança, que era a sombra da nova aliança. Nós somos chamados não para vivermos à sombra, mas para vivermos à luz, e na luz de Cristo, e participarmos devidamente, com propriedade, da mesa do Senhor Jesus, que expressa a nova aliança. A divina amnésia, primeiro ponto, é do tipo incurável, graças a Deus. Deus não se lembra dos nossos pecados, Deus se esquece para sempre dos nossos pecados. Segundo ponto, a razão da amnésia incurável de Deus para com os nossos pecados é a nova aliança de Deus, firmada com o seu povo, com a sua igreja. Mas quais são as sequelas da amnésia de Deus, da divina amnésia, do esquecimento de Deus para com os nossos pecados? E eu descrevo 3 sequelas da divina amnésia em nossa vida, conforme o texto.
Primeira sequela, a interiorização da lei de Deus em nós. Primeira parte do versículo 33, se o seu texto estiver aberto, você pode conferir, capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. A primeira parte do verso 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Primeira sequela da divina amnésia em nós é a interiorização da lei de Deus em nós. É Deus mesmo, e não outro, que imprime em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, a sua lei. É Deus mesmo quem põe no nosso íntimo, no mais íntimo do nosso ser, a sua lei, que é boa, santa e agradável. A lei de Deus não é contra a nossa vida, a lei de Deus não é má, a lei de Deus é a nosso favor, é boa. A lei de Deus é necessária. Os legalistas idolatram a lei de Deus, expressa na lei moral, no decálogo, nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Toda a idolatria da lei moral produz legalismos, farisaísmos, moralismos, fanatismos. Nós não idolatramos a lei moral de Deus. Os antinomianistas, e essa palavra significa contra normas, os antinomianistas desprezam toda a lei moral de Deus. E nós também não somos antinomianistas, nós não desprezamos a lei de Deus, nós amamos a lei de Deus, não a idolatramos e não a desprezamos. E a lei de Deus é expressa de maneira tremenda, de maneira profunda, no novo mandamento de Cristo, de amarmos uns aos outros. O apóstolo João captou a mensagem do novo mandamento, de amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. E por isso escreveu um livro e 3 cartas, o Evangelho de João e as 3 cartas de João. Você já captou a mensagem do novo mandamento de Cristo, de amarmos uns aos outros? Nós já captamos essa mensagem. Você sabia que Caim não morreu? Caim está vivo na violência doméstica, está vivo na violência urbana, está vivo na violência sexual, está vivo na violência religiosa, está vivo na violência política do século 21. Nessa pandemia, a violência cresceu de maneira assustadora. Quantas pessoas violentadas dentro da sua própria casa. Quantas pessoas violentaram a própria vida, atentando contra a própria vida, praticando suicídio. E outras pessoas atentando contra a vida do próximo, indireta ou diretamente. Tem crescido assustadoramente o número de suicídios durante essa pandemia. Caim ainda está vivo. Mas o amor de Deus por nós, o amor de Cristo, é imprimido, é inscrito em cada um de nós, em nossa mente, em nosso coração. O amor de Cristo é mais forte do que a morte, é mais forte do que toda e qualquer violência. E só Deus pode escrever, imprimir o amor de Cristo dentro de nós, nos levando a amarmos uns aos outros, a amar primeiramente nós mesmos e amando ao outro como a nós mesmos, amando primeiramente a Deus
como Ele tem nos amado. O apóstolo João escreveu: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Deus derrama o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeira sequela da divina amnésia, da amnésia de Deus, do esquecimento incurável de Deus para com os nossos pecados, é a interiorização da lei de Deus em nós, a lei do amor, a lei de Cristo. Segunda sequela é o senso do pertencimento. Segunda parte do versículo 33. E eu, no finalzinho do texto, do versículo 33, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A segunda sequela da divina amnésia é o senso de pertencimento. Deus é nosso, nós somos de Deus. A carta aos Romanos capítulo 8 diz que ninguém, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, que milagre, que dádiva, que presente que Deus dá para cada um de nós. Esse amor que transborda e que nos faz ser família de Deus, nos faz ser filhos de Deus pelos séculos dos séculos. Na música Bohemian Rhapsody, o cantor e compositor Freddie Mercury cantou este verso: às vezes, desejo que eu nunca tivesse nascido. Esse verso traduz a agonia inexplicável de ser, de existir, de viver. A agonia que acomete toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer idade. A agonia que acometeu Jó, que acometeu o profeta Jeremias. Ambos lamentaram o próprio nascimento, e esse sentimento não é pecado. A falta do senso de pertencimento a Deus agrava, aprofunda este vazio existencial, essa angústia do ser, que muitas pessoas têm carregado, que tem se alastrado em muitas famílias, especialmente nessa pandemia. Nós somos filhos de Deus, não pelos nossos méritos, não pela nossa performance. Nós somos filhos de Deus pelos méritos de Cristo, pela performance de Cristo. E o senso de pertencimento a Deus traz alívio, traz refrigério para aqueles que são acometidos pela angústia de ser, de existir, de viver. Uma angústia inexplicável, mas que pode acometer a vida de qualquer pessoa. O profeta Elias, depois que foi ameaçado pela rainha Jezabel, pediu para si a própria morte, entrou na caverna, ficou deprimido, até ser então tratado pastoralmente por Deus, com graça, com misericórdia. Primeira sequela da amnésia de Deus, da divina amnésia, é a interiorização da lei de Deus em nós. A segunda é o senso de pertencimento. E a terceira e última sequela da divina amnésia, do esquecimento de Deus para com os nossos pecados, é o conhecimento de Deus. Versículo 34 diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Conhecimento de Deus. Na antiga aliança,
Os sacerdotes tinham a obrigação e a exclusividade de ensinar o povo sobre Deus. Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Todos nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Todos nós aprendemos uns com os outros. Todos nós somos sacerdotes. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, fala do sacerdócio universal tão propagado, ensinado, pregado pelos reformadores religiosos dos séculos 16 e 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um sacerdote de Deus. Você, pai, mãe, você, mãe, é uma sacerdotisa de Deus. Nós somos chamados para conhecermos a Deus. Profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O conhecimento de Deus não é meramente teórico, abstrato, meramente teológico, dogmático, doutrinário. O conhecimento de Deus é vivencial, experimental, implica em intimidade com Deus, em ser íntimo com Deus, em andar com Deus dia a dia, a partir da graça de Deus. Salmo número 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus quer ter intimidade, vivência, comunhão com cada um de nós. A divina amnésia não tem nada a ver com a divina comédia. A divina amnésia, a amnésia de Deus, o esquecimento de Deus para com os nossos pecados. Que tipo é a divina amnésia? É o tipo incurável, graças a Deus. É nós que teimamos em nos lembrar dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas ofensas. É nós que muitas vezes não conseguimos nos perdoar, mas Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Deus já decidiu se esquecer para sempre de todos os nossos pecados pela morte do seu Filho Jesus. Qual é a razão da divina amnésia? É a nova aliança de Deus firmada com o seu povo. Quais são as sequelas em nós da divina amnésia? 3 sequelas: a interiorização da lei de Deus em nós, o senso de pertencimento a Deus e o conhecimento de Deus.